o que é o teste de Narva. Senhores, símbolo da tensão entre Europa e Estados Unidos sobre o papel da OTAN em caso de conflito. O teste de Narva, que refere-se a um cenário hipotético no qual a Rússia poderia provocar um ataque à cidade fronteiriça de Narva, na Estônia, para medir a resposta da OTAN sob o artigo 5º, que obriga os aliados a se defenderem coletivamente. A discussão ganhou força em médios internacionais e, no meio, há dúvidas sobre a volta do compromisso dos Estados Unidos com a segurança europeia. Debates sobre custos de defesa e preocupações que o apoio americano possa ser menos automático do que o eventual conflito. Bem, senhores, né? A gente entende muito bem que é um local geográfico que é o ponto símbolo desse embate, onde tem um rio e de um lado fica o castelo de Narva, na Estônia, e do outro fica uma fortaleza russa, que virou o símbolo, como virou símbolos aí históricos, como a fronteira da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, como a fronteira do Paquistão com a Índia, né, o Vale da Caxemira, como a Alemanha Oriental, com o famoso Muro da Vergonha, que foi derrubado, a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental. Enfim, são locais geográficos que marcam esses embates. E agora nós estamos vendo, né, esse local na Europa que pode se tornar um grande emblema para esse possível ataque russo, que eu não creio muito nisso, mas a Europa se movimenta muito mais no período de agora com essa russofobia para implementar, né, esse gasto financeiro, esse gasto com recursos na parte de defesa, porque os Estados Unidos já disse que não vai apoiá-los, e sim somente se eles conseguirem uma certa porcentagem do PIB em defesa, o aumento, né, do gasto em defesa. Mas agora eu vou perguntar ao Carcará o que ele acha disso, né, sobre o teste de Narva, esse local tão emblemático que fica na Estônia. Carcará, a sua opinião, por favor. Ô, Júlio, eu vou já falar sobre o teste de Narva aí, mas vou dar mais uma pausazinha aqui sobre o Ártico, para as pessoas entenderem que o Vilas Boas falou, o que a gente falou aqui, para as pessoas aproveitar para entender o que é um poder militar crível, o que é isso, o que realmente é verdade, e todo mundo sabe que é verdade, e se cair para dentro vai pagar o preço. Onde é que eu quero chegar? Por exemplo, o Brasil, a Rússia está para o Ártico, para o gelo, assim como o Brasil está para a guerra na selva. Ou seja, não é fácil alguém sair lá vou invadir a Amazônia, o cara vai vir, vou lá entrar pelo rio, ou sei o que, mas lá desembarcar, cortar a mata e fazer uma campanha. Não é assim, não dá. Mesma coisa no Ártico, tá, senhor? Então, por isso que a Europa não tem condições de ir para o Ártico lutar. Aliás, o planeta todinho junto não tem condições de ir para o Ártico lutar, não tem, porque não tem tropa. Mas se você pegar um cara, banda lá pro ar, chega lá, o cara pegar menos 70, menos 60, o cara vai pro pau, pô. A Ucrânia, para quem não sabe, ela tem 640 quilômetros quadrados, 640 mil quilômetros quadrados. A Groenlândia, 2,4, ou seja, a Groenlândia dá 6 Ucrânia em tamanho territorial. E na Ucrânia não é gelo. No inverno que fica nevando ali, dá 15 graus, 10 graus, entendeu? Agora imagine para um local que é gelo puro. No inverno e no verão é gelo, para tudo que é lado. O verão é gelo, e no inverno o mar congela. Então não existe tropa para lutar lá no Ártico. Não existe, o mundo não tem. O mundo que possui já está no Ártico lá, que é Rússia, Finlândia, alguns países lá, muito pouco. O resto é tudo russo. Nem os chineses têm essa capacidade. Vamos lá. E outra coisa, relembrando, a guerra agora é de drones e de mísseis hipersônicos e hiperbáricos. Entendeu? Artilharia convencional não funciona lá no Ártico, que a munição vai entrar, o Vilas Boas sabe o que eu estou falando, Júlio, a munição vai entrar no gelo, vai explodir lá embaixo, a onda vai ser absorvida. É tudo carga termobárica, tipo esses mísseis doidos aí que o russo tem, que explode no ar e joga toda a energia para baixo e varre tudo. A Europa não tem esse sistema de armas ainda. Estão desenvolvendo. Vamos lá agora para o teste de Narva.
Cara, isso aí já aconteceu, né? Em 2014. O Biden foi lá, junto com o Obama, perturbaram lá, fizeram aquela agressão lá em Donbás. O povo de Donbás é um povo lusófono, ou seja, de língua russa, de origem russa, costume russo, a Rússia é. Então, já que vocês querem confusão, vou entrar aí dentro do teu país, porque o meu povo está aí. O teste de Nava é simplesmente isso. É por isso que estão analisando, cara, se a Rússia já fez isso lá no Donbás, pode fazer na Noruega, pode fazer na Finlândia, pode fazer nesse paísinho aí que é fronteiriço com a Rússia, que é a cidadezinha de Nava, né? O rio é Nava, a ponte é Nava e o nome da cidade é Nava. Do outro lado é Ivangorod, que é ou seja, é pequenininho, é papo de 50 metros, menos um pouco. É uma ponte que une a Rússia com qual país lá? A Estônia, né? Com a Estônia, e pronto. Aí se a Rússia atravessar, não vai ter problema, porque do outro lado, todos são russos. Dentro da Estônia. Mesma coisa seria se o Brasil tivesse um conflito, não estou falando que isso é viável, nem que a gente quer isso, com o Paraguai. Não teríamos problema, porque toda a divisa do Paraguai com o Brasil, Foz do Iguaçu e muito além, são brasileiros. São lusófonos, entendeu? Então facilita muito. Lá na Guiana Francesa, são lusófonos. Então, esse tipo de conflito vem a debate. Pô, e se um país entrar no outro para defender o seu povo, que é de maioria? Esse problema existe na China com a Rússia. Porém, o buraco é mais embaixo, né? A fronteira da Rússia com a China, a maioria da população lá, o pessoal chama de... eu me esqueci o nome do local, mas a língua padrão é a língua chinesa. O povo é chinês. O povo é um povo que fica... São russos com chineses, desde a época de Gengis Khan, aquele povo lá. Só que a maioria da etnia deles são chineses, inclusive o idioma é chinês e o comércio é baseado na China. Ou seja, a Rússia tem esse território, mas o comércio todo em cima do chinês. E a Rússia sabe disso, que é uma vulnerabilidade de fronteira. Tá, senhor? Sobre essa bandeira russa, na minha opinião, para o Putin chegar ali, fazer uma entrada, para começar um pau ali, primeiro, o tecnato americano tem que ser colocado em prática. Saindo lá da Groenlândia, passando pelo Panamá, Venezuela, pegando Cuba, toda a América Central, e a Rússia não se meter. Aí o Putin vai fazer a mesma coisa lá. E a China lá na ilha de Taiwan. Simples assim, o mundo está se desenhando para isso, senhores. Olhem os sinais. Essa declaração do Lavrov sobre esse exercício Sentinela do Ártico, onde ele falou assim, estou preocupado com nada, só com os europeus. Ele simplesmente falou isso, só quero saber se o europeu armar e equipar aqui, eu vou multiplicar o poder de fogo aqui do lado de cá. Por causa dos europeus. Ele nem sequer falou do Trump, dos Estados Unidos, da ameaça americana, não. Falou como se ele estivesse junto com os americanos. Até parece que o Lavrov foi o porta-voz da Casa Branca. E como o Vilas Boas falou, cara, a OTAN existe. O poder militar, no geral, é americano. O dinheiro é americano. Quem comanda as tropas para se desdobrarem no terreno, nesse exato momento, um oficial general americano. E muitas das funções aérea, naval e terrestre também são oficiais generais americanos. Entendeu? Ou seja, de toda a OTAN, 30% a 40% são de europeus ali em dinheiro, tropa e outras coisas. O restante é todo americano. Então, meu amigo, se o Putin entrar do lado de lá em Neva, é porque o Trump falou assim, joinha, pode ir. Essa é a minha opinião, cara. Muito bom, Carcará. E uma curiosidade, né? A fortaleza que fica do outro lado do rio, em território russo, chama-se Ivangorod. E a ponte a qual o Carcará estava citando, né, é conhecida como Ponte da Amizade. Por incrível que pareça, né, Ponte da Amizade, sendo o tema desse possível conflito, mas também
né, com essa abrangência da cultura russa que vai até o outro lado, como Carcará exemplificou. E atualmente a ponte está lotada de arame farpado. Virou praticamente, hoje em dia, né, a ponte da amizade, cheia de arame farpado e com postos de controle. Mas eu também vou pedir a opinião do meu amigo comandante Vilas Boas sobre o assunto. Comandante, por favor. Júlio, vamos lá. O contexto desse aumento de tensão entre Europa e Estados Unidos, né, que não é só esse, né, são vários que vão se repercutindo, e a gente vai tentando, indo um por um, né, vasculhando ali, tateando o terreno para tentar verificar o que realmente tem de consistência, o que é falácia, o que é direitos permeáveis, né, que é ficar esperneando, gritando, como a gente falou no caso da outra reportagem. Então a gente vai tateando. No caso dessa reportagem em si, a origem dessa tensão, dessa reportagem, ela se remete à Conferência de Segurança de Munique, que aconteceu no ano passado, no qual o vice-presidente, né, o DJ Vance, foi lá e fez um discurso alarmante, para não dizer que ele foi muito contundente. Então, ele fez um discurso muito pragmático, sem papas na língua, se a gente quiser falar uma linguagem mais vulgar, onde ele apontou o dedo na ferida da Europa. Então, ele falou na crise vivenciada na Europa em termos da descontrole da imigração. Ele falou que a situação de segurança na Europa é absolutamente precária. Ele falou coisas do tipo que os valores ocidentais que os Estados Unidos defendem, eles não estão conseguindo ver esse espelho na Europa. Então, ele causou um alarde muito grande naquela conferência e foi um discurso muito emblemático, que dali a gente conseguiu, meses depois, ver aquela retórica toda, que não era só uma verborreia, que tinha lastro, para dizer assim, não era um blefe, quando os Estados Unidos promulgou a sua Estratégia Nacional de Segurança. Nesse documento de alto nível da segurança norte-americana, ele veio pautando justamente aquilo que o vice-presidente já tinha adiantado nessa conferência meses antes. Então, ela veio, de uma forma geral, clamando e dizendo que a Europa tem que cuidar da sua segurança de forma praticamente autônoma, tá? Que os Estados Unidos vão estar lá. Isso não quer dizer de forma alguma que a OTAN, que a União Europeia, que a Europa é irrelevante para os Estados Unidos. Não é o caso, não é isso que se está dizendo, tá? Porque essa importância, esse contexto da segurança, onde principalmente o leste europeu, dentro da doutrina da contenção, que era uma doutrina formulada por pensadores geopolíticos norte-americanos, que eles entendiam que aquele cordão do leste europeu era fundamental para segurar a expansão russa em direção ao oeste. Daí que veio o termo cortina de ferro, daí que veio toda a confusão que a gente pôde observar no contexto da Guerra Fria. Então, a OTAN continua sendo importante nesse papel, até porque, dentro disso, os Estados Unidos conseguem manter, dentro da política de como eles entendem a guerra fora do seu território e aí afastada, sim, dentro do continente europeu. Então, a OTAN não é irrelevante para os Estados Unidos. O que os Estados Unidos está fazendo agora é apontar um descompasso no qual a OTAN, a União Europeia, toda a Europa como continente, se arvorou da responsabilidade de cuidar também da sua defesa e praticamente se escorou debaixo do guarda-chuva norte-americano por décadas. E isso agora veio um presidente para apontar que os investimentos estão totalmente descompassados, que a gente já falou aqui quando eu apontei aqui da ordem de 900 bilhões de dólares. Então, o que ele quis agora apontar na Estratégia Nacional de Segurança é dizer que a Europa precisa cuidar do seu território, precisa cuidar do seu quintal. E aí a gente vê hoje uma confusão que a gente cansa de falar a notícia aqui, da Europa, principalmente a Alemanha, querendo fazer das tripas corações para colocar algo em torno de 10% do PIB em investimento em defesa. Coisa que vai ser muito difícil acontecer. Porque os próprios 2% que o próprio acordo da OTAN previa desde a sua Constituição, tem países importantes da OTAN, como é o caso da Espanha, que têm dificuldades financeiras enormes para bancar 2% do PIB em investimento em defesa. Ou seja, dentro da OTAN existe um disparate econômico muito grande que dificulta ações como essa.
Então, nesse caso, a Alemanha, que é o país com maior potencial econômico, vai dando as cartas e vai impulsionando o movimento. Mas aí, voltando, a Conferência de Segurança de Munique vai acontecer novamente nessa próxima semana. Só que o enviado norte-americano que vai estar comparecendo lá em Munique agora é o senhor Marco Rubio, esse mesmo aí que a gente está cansado de ver e vendo como é que o cara é pragmático nas negociações e quão contundente também ele é dentro desse núcleo duro que compõe a administração do governo norte-americano. Então, o que vai acontecer lá, a gente vai ter que pensar para saber se os Estados Unidos realmente vai conseguir impor a sua nova ordem e como que a Europa vai se apacentar e se organizar dentro desse novo arquétipo. Agora, posto isso, falando mais especificamente sobre o teste de Narva, né? A Narva, e outro conceito também, uma região muito importante, geoestratégica, geopolítica naquela região, é chamado também um gap, né? Que é como se fosse um estreito chamado de Suwalk. O Suwalk, basicamente, ele liga o território da Bielorrússia à Rússia e é um pequeno enclave russo chamado Kaliningrado, que fica localizado justamente entre a Polônia e a República da Lituânia, que junto com a Letônia e com a Estônia formam as repúblicas do Báltico. E um dos cenários levantados, hipotéticos, por uma possível intervenção, invasão da Rússia na União Europeia, dizem respeito a tanto a Narva, que já foi explanada por vocês, como também esse gap de Suwalk. Quem é que explora isso? São os jogos de guerra, que montam cenários prospectivos dos quais eles começam a testar e treinar os seus estados maiores, os seus líderes, desde os grandes comandos até os comandos táticos, que vão treinando em jogos de guerra a fim de aumentar o cabedal de modelos mentais que poderiam ser vistos numa situação real baseado em situações de jogos. Esses são os jogos de guerra, que são ferramentas importantíssimas, principalmente para os estados maiores, para se adestrarem para verem possíveis situações onde eles consigam reconhecer padrões, avaliar de forma mais rápida situações de avaliações de risco e aumentar a velocidade no processo de decisão. Então, tanto o teste de Narva, que é essa situação que pode ser que aconteça numa possível invasão, como o gap de Suwalk, ou como qualquer outra situação que envolva principalmente as repúblicas do Báltico, são utilizadas nesse tipo de adestramento, Júlio.